Imagine só isso. Você está vivendo no ano de 1911, uma época em que o Ford Model T está se tornando rapidamente o carro mais vendido nas estradas. Mas você não está preocupado com isso. Você está no topo do mundo. Todo mundo te adora e considera você o melhor piloto de corrida do país. Sua fama e popularidade levam você a se associar e construir uma empresa de carros, uma que até leva o seu nome. Você deve estar orgulhoso, porque em apenas alguns anos, sua empresa iria superar a Ford em competição e dominar as vendas de carros, trazendo lucros recordes. O único problema é que você não faz mais parte da empresa. Em vez disso, você está lutando durante a crise econômica da Grande Depressão, enquanto sua antiga empresa está ganhando milhões de dólares. Você se encontra trabalhando em sua fábrica, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Esta é a história não contada da Chevrolet e do cofundador que leva o nome da empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1878 em Vlacho-de-Fon, Suíça, mas passou grande parte de sua infância nas pequenas aldeias da montanha Jorá. Sendo o segundo filho de 7 crianças, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que sustentava a família trabalhando na indústria de relojoaria. Quando Louis tinha 9 anos, a família passou por uma crise econômica. Então eles tiveram que deixar sua cidade natal e se mudar para a cidade de Bonnet, na França. Lá, seu pai abriu uma nova loja de relógios, mas não estava trazendo dinheiro suficiente para sustentar uma família de 9 pessoas. Com o tempo, as coisas se tornaram cada vez mais difíceis para a família, a ponto de passarem dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola e arrumar um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde eles se especializavam em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele rapidamente aprendeu o básico e começou a consertar bicicletas desde muito jovem. Aos 16 anos, Louis já havia projetado sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele usava em muitas corridas locais na cidade e frequentemente ficava em primeiro lugar. Seu talento e vitórias não apenas colocavam comida na mesa de sua família, mas também despertaram uma paixão por velocidade no jovem mecânico. Um dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de la Poste para consertar um triciclo a vapor que pertencia a um americano. Este triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava causando bastante agitação na região. Quando Louis chegou, ficou impressionado com o que acabara de presenciar e instantaneamente se apaixonou por automóveis. O americano cujo triciclo ele havia consertado habilmente era ninguém menos que William Kissen Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de sua época. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e talento do jovem Chevrolet. Então, depois de sua visita ao Hotel de la Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em atravessar o Oceano Atlântico. Em 1899, Louis terminou de projetar outra bicicleta, a Gladiator. Essa bicicleta foi tão impressionante que chamou a atenção de um gerente na fábrica de automóveis Duroc, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Duroc, Louis Chevrolet aprendeu os fundamentos tanto de motores de combustão interna quanto de motores de 4 tempos. Isso foi apenas mais um passo em direção à realização de seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis atravessou o Oceano Atlântico e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente realizar seu sonho de se mudar para Nova York em 1901. Uma vez em Nova York, Louis arrumou um emprego em uma oficina de engenharia, graças a um colega imigrante suíço, William Walter. Após alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da De Dion Bouton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte e Chevrolet teve dificuldade em encontrar um novo emprego. Nessa época, seu pai faleceu, então Louis encorajou o restante de sua família a vir para a América. Durante os próximos anos, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro enquanto trabalhava em várias pequenas oficinas e até mesmo fazendo um trabalho de meio período como motorista para sobreviver. Mas tudo isso mudaria em 1905. Nesse ano, Chevrolet juntou-se à filial americana da fabricante de automóveis italiana Fiat. A Fiat, na época, estava se tornando rapidamente uma das principais empresas de automóveis do mundo. E quanto a Louis, ele foi contratado para fazer sua coisa favorita,
participar da equipe de corrida da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares, e ele rapidamente conquistou uma reputação como um piloto audacioso, com pouca preocupação com sua própria segurança. Sua primeira vez na pista aconteceu quando lhe foi dada a chance de dirigir um Fiat subdimensionado em um evento cronometrado em Morris Park. Para surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial de 1 milha. Louis voltou à pista alguns meses depois, mas desta vez em uma corrida direta contra alguns dos melhores pilotos do país. Foi um evento amplamente divulgado, e após ter batido o recorde de 1 milha anteriormente, muitas pessoas estavam ansiosas para ver como Chevrolet se sairia em uma corrida real. E ele não decepcionou, conquistando uma vitória em primeiro lugar. Essa vitória lhe rendeu ainda mais popularidade, e ele até foi destaque na capa do New York Times. Apesar de ter um bigode engraçado, Chevrolet era um homem forte e musculoso, e essa força realmente o ajudava em suas corridas. Os carros de corrida naquela época eram mais como monstros que precisavam ser domados na pista, já que a suspensão ainda era baseada em molas de carruagem que faziam tremer as costas. Não bastava apenas saber dirigir um carro, um bom piloto tinha que ser capaz de dominar sua máquina, e Chevrolet era mestre nisso. Além de ser um grande piloto, ele também era um mecânico brilhante, então entendia seus carros e constantemente os levava ao limite. Com todas essas qualidades, não demorou muito para que o talento de Louis fosse notado por alguns dos maiores nomes da indústria automobilística, incluindo o aclamado engenheiro e inventor John Walter Christie, que o convidou para trabalhar em sua empresa. Assim, após seu ano na Fiat, Chevrolet mudou-se para Filadélfia para começar seu novo emprego na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida que introduziu um conceito completamente novo: a tração dianteira. Embora a tração dianteira fosse um conceito brilhante e muito à frente de seu tempo, ainda estava em desenvolvimento, e John Christie nunca alcançou o sucesso que esperava nas pistas de corrida. Ainda assim, o tempo de Louis na empresa desenvolveu ainda mais seu conhecimento no campo automobilístico. Nos anos seguintes, Louis continuou a participar de muitas das grandes corridas de sua época, incluindo as corridas da Copa Vanderbilt e as 500 milhas de Indianápolis. Depois de várias vitórias nas pistas e de quebrar numerosos recordes, Louis se tornou uma figura pública e até mesmo recebeu o apelido de o Destemido Francês. Em 1909, ele terminou como o segundo melhor piloto no campeonato americano. Mas apesar de todo o seu sucesso espetacular nas pistas, Chevrolet pagou um preço alto por sua carreira de corrida. Dizem que ele passou a maior parte do tempo em leitos hospitalares devido a vários acidentes, e alguns de seus mecânicos de corrida não tiveram a mesma sorte de Louis e foram mortos nas pistas. As habilidades de corrida de Chevrolet eventualmente chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e proprietário da Buick Motor Company. Inicialmente, ele contratou Louis para correr em sua equipe de corrida da Buick, mas acabou fazendo algo ainda maior, fundando uma das maiores empresas de automóveis do planeta, a Chevrolet Motors. Depois que William Durant foi demitido de seu cargo de alta gerência em sua própria empresa, devido a uma crise financeira, ele imediatamente começou a fazer planos para voltar à indústria automobilística. A oportunidade se apresentou quando ele recrutou Louis Chevrolet para sua equipe de corrida da Buick. Além do desempenho de Louis nas pistas, seu nome com sonoridade suíça estava se tornando popular no país, o que trazia atratividade de mercado para William Durant. Era o nome perfeito para criar uma marca de carro. O Sr. Durant convocou uma reunião com Louis, na qual propôs que os dois construíssem uma empresa de automóveis juntos. Louis concordou, e ao lado de seu irmão Arthur, eles se associaram a William Durant e fundaram a Chevrolet Motor Company em 1911. Seu plano era simples. Os irmãos Chevrolet trabalhariam no design do veículo, enquanto William se concentraria no lado do marketing do negócio. Louis imediatamente começou a trabalhar, e com a ajuda de seu amigo próximo, Etienne Planche, passaram mais de 6 meses projetando um carro elegante de 6 cilindros que provou a todos que as habilidades de design de Louis eram tão boas quanto suas habilidades de corrida. O resultado foi o Classic Six, o primeiro carro Chevrolet a levar o nome de seu designer. Também conhecido como Type C, ele vinha com um motor de 4,8 litros, que
que na época era um dos maiores de seu tipo, e podia atingir uma velocidade máxima respeitável de 90 km por hora. Foi introduzido ao público em 1913, com um preço de $2.250, equivalente a cerca de $65 mil nos dias de hoje. O Chevrolet Classic Six ganhou reconhecimento como um carro de luxo, mas em termos de vendas, acredita-se que apenas cerca de 500 carros tenham sido produzidos em seu primeiro ano. Embora Louis estivesse orgulhoso de sua criação, William não estava satisfeito. Os dois se encontraram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Louis queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que eles precisavam se concentrar em carros de alto volume e baixo preço, assim como Henry Ford estava provando com o Model T. Ele tentou convencer Louis de que isso traria lucros. No entanto, Louis insistiu que a marca representava corridas. Sua reunião nunca foi completamente resolvida, e eles deixaram seus argumentos para outro dia. Louis continuou viajando pelo país promovendo seu carro, e depois fez uma breve pausa para revisitar sua cidade natal na Europa. Quando retornou de sua viagem, William havia reestruturado a empresa para fabricar carros de baixo custo sem o consentimento de Louis. Louis se sentiu insultado com isso, e outra discussão surgiu entre os dois fundadores. A história conta que William Durant disse a Louis para parar de fumar seu charuto barato e passar para algo mais exclusivo, especialmente agora que ele era um executivo de uma empresa em rápido crescimento. A esposa de Durant prosseguiu dizendo que não era tanto a marca de cigarros que seu marido não gostava, mas sim a maneira como Chevrolet o segurava no canto da boca. Essa observação feriu Louis profundamente, e ele famosamente disse a William: "Eu vendi meu automóvel para você, vendi meu nome para você, mas não venderei minha personalidade." Após o desentendimento, Louis sentiu que sua influência na empresa estava diminuindo, então ele deixou a empresa e voltou a fazer o que mais gostava: correr com carros. Mas em 1915, Louis tomaria uma decisão que eventualmente lhe custaria todo o seu futuro. Ele vendeu sua participação na empresa e abriu mão da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com essa decisão, William Durant se tornou o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que quisesse com a empresa. Ele continuou seus planos de criar automóveis econômicos, enquanto Louis seguiu sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua saída, o Chevrolet Classic Six foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Louis na empresa. Provavelmente, Louis nunca imaginou que a Chevrolet se tornaria rapidamente uma das principais marcas de automóveis do setor, e não havia razão para ele permanecer em uma empresa na qual não acreditava mais. Louis usou o dinheiro que ganhou com a venda de sua participação e fundou a Frontenac Motor Company em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia ao projeto de carros incrivelmente rápidos, e nos próximos anos, seus carros se tornaram muito bem-sucedidos nas pistas. Louis e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram as corridas por muitas temporadas, graças às suas habilidades em engenharia, e em 1920, os irmãos conquistaram o maior troféu de corrida do país, as 500 milhas de Indianápolis. Mas justamente quando Louis sentiu que coisas maiores estavam por vir, ele nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer em seguida. Em 1922, o irmão mais novo dos irmãos Chevrolet, Gaston, morreu em um acidente enquanto corria em Beverly Hills. Louis ficou profundamente triste e inconsolável com a perda de seu irmão mais novo, a ponto de jurar que nunca mais correria. Após isso, sua fortuna começou a desvanecer. Sua empresa, a Frontenac Motors, tinha planos de construir um protótipo de carro de passageiros com a ajuda de outros investidores, mas um escândalo de Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, forçando-os a desistir do negócio e deixando Louis com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. Pouco depois, ele não teve escolha senão declarar falência. Mesmo assim, ele se juntou ao seu irmão Arthur e fundou a Chevrolet Brothers Manufacturing Company, onde se concentraram no desenvolvimento de motores para automóveis e motores de aeronaves leves. A empresa começou a prosperar nos anos seguintes e até expandiu suas distribuições para Canadá, Inglaterra e até a Austrália. No entanto, com o surgimento da Grande Depressão, sua nova empresa durou apenas alguns poucos anos. Após isso,
Louis Chevrolet tentou montar uma empresa de aviação em Indianápolis, mas também foi forçado a fechá-la devido à crise econômica. Por outro lado, a Chevrolet Motors estava superando a Ford no início dos anos 1930, graças ao seu novo modelo, o Chevrolet International. O emblema do logotipo em forma de gravata borboleta da empresa estava se tornando rapidamente uma das marcas mais reconhecíveis do mundo. Na época, Ford, Chevrolet e Chrysler eram os 3 principais vendedores de carros na América e estavam obtendo grandes lucros. Infelizmente para William Durant, ele também não fazia mais parte da Chevrolet devido a várias aquisições que o levaram a grandes dívidas, resultando em sua saída da empresa em 1920. Na década de 1930, Louis Chevrolet estava envelhecendo e perdendo energia, a ponto de não conseguir mais se motivar para iniciar outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica na América. Sem opção melhor, ele retornou para trabalhar na empresa de rápido crescimento que ele havia fundado. Não houve uma recepção triunfante nem nada do tipo, mas em vez disso, ele foi empregado como um simples mecânico trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Nessa época, ele contraiu aterosclerose e sua saúde começou a deteriorar rapidamente, a ponto de, em 1938, a doença forçar a amputação de sua perna, o que o obrigou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele faleceu em 1941, devido a um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur acabou caindo em uma profunda depressão e tirou a própria vida apenas alguns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors continuou a dominar as vendas de carros e atingiu seu auge durante as décadas de 50. Foi nesse período que eles introduziram o Corvette em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que facilitou o design das formas arredondadas do corpo do carro. Esse novo fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos de produção em massa nos Estados Unidos e foi o primeiro a ter sucesso e se tornar popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pelo lançamento de seu melhor modelo até então, o Chevy Impala, que rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país por seu incrível design alongado e recursos surpreendentes. O Impala até quebrou o recorde mundial de veículos vendidos em um ano no mercado automobilístico americano, vendendo mais de 1 milhão de unidades em 1965, um recorde que até hoje permanece intacto. Essa é a história da Chevrolet e do destino trágico de seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido repleta de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas não conhecem sua história completa. Hoje, ele está enterrado no cemitério Holy Cross, em Indianápolis, próximo ao circuito de corrida, onde ele um dia foi uma lenda. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais conteúdo emocionante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos.